Olá, queridos. Essa semana nós vamos voltar a estudar um pouquinho sobre os fundamentos da fé, um livro maravilhoso de John MacArthur. Então, essa semana nós vamos repassar os programas há 2 meses atrás para relembrar um pouquinho do assunto que nós estávamos conversando. E semana que vem nós vamos entrar novamente, continuando a estudar esse livro, falando sobre a salvação. Então, fiquem com o programa que já passou sobre Cristo Jesus, a sua obra, a obra de Cristo Jesus. E semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre a salvação. Que Deus te abençoe. Olá, queridos, estamos de volta para mais um programa Palavra da Cruz, voltando com a nossa série Os Fundamentos da Fé, esse livro de John MacArthur, 13 lições para crescer na graça e no conhecimento de Deus. Nós já estamos falando há um bom tempo, desde o começo do ano, sobre esse livro, está sendo excelente, pessoas estão me falando que os estudos estão sendo ótimos e agora nós estamos retornando a essa série Os Fundamentos da Fé. Nós já falamos sobre a Palavra de Deus, a Bíblia, fizemos todo um panorama pelo Novo e o Velho Testamento, livro por livro, falando sobre os temas principais, falando sobre os acontecimentos ali. Então foi bem bacana. Se você não assistiu, vê aí na playlist do Palavra da Cruz, tem lá essa série Os Fundamentos da Fé. Nós também já falamos sobre Deus, seu caráter e atributo, desenvolvemos ali quem é Deus, os atributos de Deus, tudo que Ele fez por nós. Nós também entramos sobre a pessoa de Cristo Jesus, seu caráter e os seus atributos, quem Cristo é, e agora nós estamos falando sobre a obra de Cristo Jesus. Então nós vimos a necessidade do homem pela obra de Cristo Jesus, ali em Romanos 3, diz, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se justamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então nós vemos que não existe nenhuma pessoa que é justa, ninguém que entenda a Deus, ninguém que o busque, todas as pessoas se desviaram em Adão e Eva, desde ali de Adão e Eva, todos estão corrompidos, todos estão separados de Deus. E aí que entra essa necessidade da obra de Cristo. Então o homem ele é escravo do pecado, o homem ele necessita de Cristo Jesus para se livrar dessa escravidão. E o resultado do pecado é a morte eterna. E a morte nós vemos que é a separação eterna de Deus. Todos nós vamos morrer um dia, mas aqueles que um dia aceitaram a Cristo como único e suficiente Salvador, esses estarão com Cristo no céu. Mas aquele que não aceitar estará eternamente separado de Deus, estará eternamente afastado, eternamente no inferno. Então, o resultado do pecado é a morte, a ira que experimentamos, os filhos da desobediência, nós é que merecíamos a ira de Deus caindo sobre nós, mas quem recebeu toda essa ira foi Cristo Jesus na cruz. Então, Deus ele tolera o pecado? Ali em Gálatas 3:10, a parte B do versículo nos responde: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-lo. Então Deus ele não tolera o pecado. Deus ele de nenhuma forma tolera o pecado. Então, ali em Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, se Deus não tolera o pecado, Ele também não tolera nenhum de nós, porque todos nós pecamos. E Ele só vê a nossa justiça, Ele só vê nós como filhos dEle através da obra de Cristo. Por isso que Deus, de fato, nós precisamos da obra de Cristo. O homem, ele necessita da obra de Cristo. E qual foi o custo dessa obra? Ali em Filipenses 2:7-8, diz Jesus, ele se esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Um pouco antes, nesse versículo, fala que Cristo, mesmo sendo igual a Deus, não achou que o ser igual a Deus fosse algo a que ele devia apegar-se. Por isso que ele esvaziou-se a si mesmo. Então, o custo para Cristo foi esse.
ele deixou o seu trono de glória, se tornando um homem, se tornando um servo. Ele esvaziou-se a si mesmo, se tornou servo, tornou-se semelhante aos homens. Cristo humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte mais terrível que existia na época, a morte de cruz. Então, Cristo, a fala de Jesus na cruz, ali em Mateus 27, 46, nós vemos que ele fala, por volta das 3 horas da manhã, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonastes? Imagina um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cristo Jesus, o Deus Filho, ali na cruz, ele experimentou aquilo que nós temos em comum, que é a separação eterna de Deus. Na cruz, Cristo se separou de Deus. Algo que ele, de eternidade em eternidade, ele nunca tinha experimentado. E ali ele experimentou essa separação. E isso foi terrível. Então, a provisão de Cristo, a provisão da obra de Cristo foi essa. Jesus Cristo ele veio à Terra para ser o próprio sacrifício. Jesus ele foi o sumo sacerdote, a qual ofereceu o sacrifício diante de Deus por nós, e o próprio Cristo foi o sacrifício. Ele foi a provisão ali, o Cordeiro perfeito, que foi sacrificado em prol do pecado de todo o mundo. Então, agora nós vamos entrar no Jesus Cristo, a resposta para todos os problemas do homem no que diz respeito à salvação. Então, a obra de Cristo na cruz e sua ressurreição são as únicas soluções para o problema dos homens. Por isso, Pedro, em sua proclamação do Evangelho, declara sobre Jesus Cristo: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, apenas Cristo Jesus. Então aqui, o livro nos traz uma tabela que nós encontramos o problema do homem e a solução de Cristo com algumas referências bíblicas. Então, para a gente começar essa tabela, onde nós vemos Cristo e a resposta para o problema da humanidade, nós vemos aí que a culpa diante de Deus, esse é o problema, a culpa diante de Deus. Não há um justo, Romanos 5,19 diz, logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então, qual é o problema aí? Não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos carecemos da glória de Deus. E a solução de Cristo, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, Jesus Cristo, ele foi obediente até a morte, e ali todo juízo caindo sobre Cristo na cruz, tornou nós, homens injustos, homens completamente afastados de Deus, homens merecedores do inferno e da condenação eterna. O injusto se tornou justo em Cristo Jesus. Então o problema é a culpa diante de Deus. Nós somos injustos, não há um justo. A solução, por meio de Cristo Jesus, nós recebemos perdão. O injusto se tornou justo, nós somos justificados por ele. O segundo, não há quem entenda. Ali em 1 João 5,20 fala, sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. É nós, e nós estamos naquele que é o verdadeiro. Em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não há quem entenda essas coisas, ninguém entende isso. Através do Filho, o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento. O próprio Espírito Santo abre os nossos olhos para que possamos entender de fato qual é a mensagem da cruz, qual é a mensagem de Cristo Jesus. Então o problema é esse, ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, que é o próximo problema. Então, aqui o problema, não há quem entenda, Cristo Jesus, a solução, nos entregou o seu Espírito Santo para que nós pudéssemos entender melhor em relação a Deus. Então amanhã nós vamos dar continuidade sobre o não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, se fizeram inúteis, não praticam boas obras, escravos do pecado, passivos de morte,
e objetos da ira de Deus. E nós vamos ver a solução de todos esses problemas amanhã. Que Deus te abençoe grandemente.